Então, como a gente estava falando, né? O, o em execução é quando finalmente ele obtém o acesso ao processador para ser processado. Ou seja, ele está prontinho para rodar, tem tudo, e aí ele vai poder, enfim, usar a área, aquele recurso do processador, para poder ser processado. Durante a sua execução, podem acontecer duas coisas diferentes com esse processo. A primeira coisa é, digamos, o melhor cenário, digamos assim, seria o seguinte: ele está rodando e aí acabou o tempo dele. Vamos falar em tempo por enquanto, tá, pessoal? Os algoritmos de escalonamento de processo têm várias abordagens diferentes, mas vamos falar que é tempo só para a gente facilitar o entendimento por hora. Acabou o tempo dele. Então, assim, ele executou, funcionou tudo na melhor das condições, ele tem todos os recursos necessários, só que o tempo dele expirou. E aí, quando o tempo dele expira, o que acontece? Ele tem que sair para dar vez a outro, né? Então, ele precisa sair do processador, dar o espaço para outro que esteja eventualmente na fila, aguardando para poder ser processado também. Então, esse é o cenário que ele sai de em execução e volta para onde? Para o pronto, né? Para o executável. Por quê? Ele tem os recursos, ele continua tendo os recursos necessários, mas o tempo dele acabou, ele teve que sair e teve que dar a vez a outro, mas ele tem tudo, ou seja, ele está prontinho para ser executado. Beleza? Outro cenário é o seguinte: ele está lá rodando, está sendo executado, o processador está rodando o processo, está executando, processando o processo. Só que um dos recursos que ele tem, ou que ele tinha porventura, foi tirado dele. Então ele tinha um determinado recurso que ele usava para processar, esse recurso foi sacado dele, e uma vez que ele não tem esse recurso mais, o que acontece? Ele muda para o estado de em espera, ou bloqueado. Por quê? Porque ele não tem condições de ser processado, porque está faltando recurso para ele processar. Então ele sai meio que forçadamente, digamos assim, do processador, porque ele, uma vez que ele não tem mais o recurso, ele tem que deixar o processador para outro usar. E ele fica nesse estado de em espera, né, ou bloqueado, até o recurso ser liberado para ele. O recurso foi liberado, o que acontece? Ele vai lá para executável. Percebam que a gente não tem um fluxo que sai do bloqueado para em execução direto. Por quê? Porque o cara que está bloqueado, ele está o quê? Aguardando o recurso para processar. Não faz sentido eu colocar ele na fila de processamento se ele ainda está faltando recurso, né? Então, ele precisa primeiro adquirir o recurso para depois ele entrar na fila dos candidatos a usar o processador, ok? Se a gente quiser fazer uma analogia simples em relação a esse cenário, você imagina o seguinte: a gente está lá na sala de aula e aí eu vou liberar, sei lá, um computador para vocês usarem, né, para fazer uma conta, né, uma calculadora. Vamos falar calculadora que é mais simples. E aí vocês vão ter que fazer uma fila, vão ter que se organizar para usar essa calculadora. Só tem uma calculadora. E tem, sei lá, 20 alunos querendo usar a mesma calculadora. E aí a gente vai organizar uma fila. Qual vai ser o critério para você estar na fila pronto para poder usar a calculadora? Se você tiver pelo menos a conta que você quer fazer na mão. Não faz sentido nenhum você entrar na fila por entrar. O pessoal zoa muito paulista, né? O pessoal fala que paulista entra na fila, mas não sabe nem por quê. Tem uma fila, o paulista entra. Essa fila vai dar. Rapaz, nem sei para onde vai, não, mas estou entrando na fila aí. Tem gente que faz isso. Não é o caso, né? Você só vai entrar na fila para usar a calculadora se você já tiver com a conta que você precisa fazer na mão. Se você não tiver, você não é um candidato para entrar na fila. Então, o conceito de bloqueado em espera é o cara que quer usar a calculadora, mas ainda não tem a conta que precisa ser feita na mão. Ou seja, ele ainda está esperando essa conta chegar na mão dele para ele poder usar, ok? E aí, o cara que é o executável é o cara que já está certinho lá, já tem a conta que tem que fazer, está tudo certo, ele só precisa da calculadora para poder fazer o seu trabalho. Então, ele só está esperando chegar a vez dele para ele ir lá e executar. Ele está com tudo na mão, está com
a conta, está tudo perfeitinho, no melhor cenário. Só que ainda não está a calculadora na mão. Então ele está no estado de pronto, né, em executável. E a calculadora em si, a gente teria que criar uma política de uso, porque olha só, você imagina o seguinte, é uma calculadora só, né? Temos aí uma galera aí que querendo usar. E aí o Daniel chegou a vez dele. O Daniel está fazendo uma conta aí para descobrir a distância, a menor distância entre duas galáxias no universo, usando um buraco de minhoca. Nem sei se tem esse troço, não. Eu leio sobre esses troços, mas é tudo teoria, né? Ninguém comprovou ainda não. Cara, vai ser uma conta gigantesca. O Daniel vai ficar usando a calculadora aí, acho que uns bons anos, para poder fazer todas essas contas. E, cara, vai ser sacanagem. Tem o Antônio, Davi, Rafael, tá todo mundo lá na fila esperando para usar a bendita da calculadora e não pode usar, porque a conta que o Daniel vai fazer vai demorar 3 anos. Então a gente tem que usar uma, uma forma de organização que seja um pouco mais justas, né? Um pouco mais justa. Fala assim, cara, eu não posso simplesmente ceder o recurso para alguém e sem critério. Ó, bicho, usa aí o tempo que você quiser, sem prazo. Né? A gente não pode fazer uma coisa dessa. A gente tem que ter, no mínimo, uma política aí de, de, de compartilhamento, né, de recursos. E aí a gente pode inventar várias formas diferentes da gente se organizar em relação a isso. Por exemplo, eu posso falar o seguinte, olha, vai ser por tempo. Então significa o seguinte, o cara que pegar a calculadora, ele vai ter 10 minutos para usar, por exemplo. Né? Então você tem 10 minutos aí para usufruir do recurso da calculadora. Cara, então tá bom, é justo, né? Cada um vai ter 10 minutos. E aí chegou a vez do Daniel, ele tem uma conta que ele vai demorar 3 anos para fazer e ele só vai poder usar 10 minutos. Ele vai ficar um pouco frustrado, né? Porque ele vai usar 10 minutinhos, não vai resolver nada na vida dele e ele vai ter que passar a calculadora para o próximo. E aí chegou o Antônio. O Antônio estava lá de boa, falou, quer saber, cara, eu vou fazer uma continha aqui. Quanto é 2 mais 2? Só quis fazer isso. Aí o Antônio foi lá, pegou a calculadora e o Antônio vai ficar 10 minutos com a calculadora para fazer uma conta de 2 mais 2. Cara, meio injusto isso. Por que é meio injusto? Que o Antônio vai fazer essa conta em 30 segundos. Né? Ou seja, ele não vai precisar dessa calculadora por 10 minutos. Ele vai conseguir resolver o problema dele num tempo muito menor. Mas a justiça diz o quê? Ele tem direito a 10 minutos. Então, meu irmão, ele vai ficar os 10 minutos com a bendita da calculadora. É a justiça, é o que a gente combinou. Né? É o certo a ser feito. Ok? Então, perceberam que às vezes essa abordagem pode não ser a melhor? Né? Pode não ser a melhor. Por quê? Cara, né, essas situações vão acontecer, vão ter processos que vão precisar muito mais do processador, mas não vão poder usar porque o tempo deles, né, vai ser curto para o que eles precisam fazer, enquanto outros vão ter até tempo demais, vão até, digamos, subutilizar o processador, né? Ou seja, vai ser rapidamente processado, né? E no final das contas ele vai ficar lá ocioso no processador e o processador sem fazer nada e consumindo recurso de graça, né? Então, a gente pode pensar em outra abordagem, pode de repente usar uma estratégia com priorização. De repente eu posso falar assim, cara, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos organizar isso e vamos priorizar. Os caras que têm um trabalho mais complexo, eles vão ter uma prioridade maior. Ou seja, eles vão poder usar o processador mais vezes, ou, né, vamos criar um esquema para o cara poder
consumir esse recurso mais vezes do que o outro, porque não faz sentido ambos concorrerem nas mesmas condições, sendo que são duas características de uso completamente distintas. E aí você pode criar algoritmos baseados em priorização. Ou seja, você cria um sistema de priorizar o uso do recurso, e uma vez que você tem essa prioridade, você pode fazer essa seção de recursos usando essa priorização, né? Isso é uma abordagem também. Só que assim, tem alguns casos que a priorização pode ser injusta. Por exemplo, imagina o seguinte, tem aí o Rafael. Rafael é patente alta. Então, Rafael tem prioridade máxima no uso do processador, da calculadora. Imagina assim, né? O cara é o número 5 lá, né? Porque o número 4 é o matador lá do. O número 4 é o matador lá do condomínio, né? Ficou com todas as meninas do condomínio. Rafael é o número 5. Sacanagem, Rafael, com você. Tô te ofendendo. Mas imagina o seguinte: você é patente alta, tem prioridade máxima aí para uso do processador. Então, como é que vai ser o esquema de uso? Toda vez que o Rafael quiser usar, meu amigo, não importa quem está usando. Não interessa. O processador vai ser entregue a ele. Sem critério, mas assim, sem titubear. Se ele falar que quer, para todo mundo e entrega o processador na mão, a calculadora na mão do Rafael. Cara, tem gente que vai ficar meio puta, porque assim, desculpa a palavreada, mas o cara vai, na hora que chegar a vez dele, que ele botar a mão na calculadora, o Rafael, tô afim de usar. E aí, a prioridade é dele, ele vai pegar a calculadora e vai usar. E o outro vai ficar sem usar. E aí, quando de novo tentar, ele vai tentar usar, o Rafael usa a prioridade, pega de novo o uso e deixa o sujeito sem usar. Então, pode acontecer de casos de processos nunca conseguirem usar o recurso. Porque às vezes o processo tem uma prioridade tão baixa que ele nunca vai ser executado. Então, assim, para todo caso, né, para toda situação onde você tem um algoritmo, uma abordagem que resolve um problema, existe um outro problema que surge. E aí a gente precisa, de repente, pensar numa abordagem, numa estratégia que seja conveniente para o nosso caso, para o nosso problema. Ok? Então, fiquem com esse ponto de atenção aí, com esse alerta de que, ok, é uma parada legal, mas precisa de um pouco de atenção da nossa parte em relação a isso, né? E aí vai entrar o conceito de threads. Threads são fluxos de execução concorrentes que compartilham recursos do processo do qual são originários. Pessoal, tem uma leve diferença entre o conceito de processo e thread, né? As threads, elas podem ter mais de uma thread vinculada ao mesmo processo, né? Então, elas são fluxos de execução alternativos ou paralelos ou concorrentes, tá bom? A concorrência intraprocessos agrava a concorrência interprocessos, ou seja, se você tem uma concorrência para usar o processador entre os próprios processos, imagina entre as threads que são do mesmo processo, né? Ou seja, é como se fosse um subprocesso, né? Você imagina as threads que como se fossem subprocessos. Se o processo já tem problema de priorização, de concorrência, etc e tal, você imagina os subprocessos, né? Muito mais. Porque além dele entrar na disputa do processo, né? Ou seja, ele depende do processo estar no processador para ser processado, a thread também concorre entre os seus pares, né? Ou seja, é, 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 entre os seus iguais dentro do mesmo processo. Vantagens de threads são mais leves, né? A troca de contexto é mais rápida, compartilham memória com o processo que o criou e com as demais threads, ou seja, você consegue visualizar
a mesma paginação, a mesma página, digamos, a mesma fotografia da memória entre os demais, entre as demais threads, né? E possibilitam a utilização de mais de um método ou função da mesma aplicação simultaneamente, né? Ou seja, paralelismo, né? Os programas concorrentes são não determinísticos. Isso acarreta alguns problemas, né? O próprio indeterminismo e o que a gente chama de lockout, deadlock e starvation. O indeterminismo, olha só, o que seria o indeterminismo? Não sabemos a ordem que as instruções vão ser executadas. Então, olha só, você tem o processo 1 e o processo 2, ok? O processo 1, isso aí é um assembly aí, por favor, aí, vocês que são escova bit aí, gosta de um baixo nível, eu não gosto dessas baixarias, não. Eu sou mais alto nível. Mas esse código é bem simples de entender, né? Move AX, né? E depois, parei, só para vocês terem. Vocês conseguem ver o meu mouse? Conseguem, né? Devem conseguir. A setinha. Olha só, eu tenho esse bloco de comandos e eu tenho esse bloco de comandos para ser executado em processos diferentes. O que eu estou dizendo de indeterminismo é o seguinte: eu executo o primeiro comando. Eu não tenho em lugar nenhum que me garanta que o próximo comando a ser executado vai ser esse aqui, o de baixo. Que isso, Guilherme? Tá maluco, rapaz? Você não estudou algoritmo, não? O algoritmo é sequencial. Não. O que eu estou dizendo é o seguinte: esse cara vai ser executado depois desse. Isso eu consigo garantir. Eu só não sei dizer se ele vai ser imediatamente. Porque se eu executar esse passo, o meu processador assumir esse processamento, a próxima coisa a ser executada está aqui, ó. Porque eu tive uma troca aqui. O escalonador de processo escalonou meu processo e deu prioridade, deu a vez para outro processo. Então, indeterminismo em que sentido? Se você tem uma variável que é compartilhada, no caso aqui, ó, i é compartilhado, você não consegue dizer o que de fato você está produzindo como resultado, né? Você não tem como saber, porque você não tem como garantir que se esse processo começou, ele vai até o final, né? Não tem nenhum quadro aqui dizendo que ele tem que ser atômico, né? Ele executa um passo de cada vez, né? Tá aí, ó. Olha só, eu posso executar os 3 passos e depois executar os passos do processo 2. Eu posso executar todos do processo 2, depois todos do processo 1. E aí aqui começa a morar o problema. Eu posso executar um passo desse aqui, escalonei para cá, executei aqui, depois escalonei para cá de novo, terminei. Olha como os valores ficam completamente diferentes. Ó, valor de I, 150. Valor de I, 100. Valor de I, 200. Valor de I, 50. Ou seja, dependendo da ordem que esses comandos forem executados, o resultado vai ser completamente diferente. Aí o pessoal até fala, rapaz, computação é um bicho muito. Tem um troço vivo aqui. Uma hora roda de um jeito e funciona, outra hora eu rodo do mesmo jeito e não funciona. Cara, provavelmente pode ser alguma questão envolvendo indeterminismo. Para quem faz teoria da computação aí, ó, seria bom fazer uma máquina de Turing aí para validar se o seu algoritmo ele se ele é determinístico, se ele termina, né? Enfim, mas voltando aqui ao nosso assunto, você não consegue garantir, né? Então, o problema do escalonamento é isso, é uma coisa que está fora do seu controle. E o escalonador de processo não é um recurso seu que está na sua mão, né? É um recurso do processador, né? Então, é ele que vai fazer esse controle do processador, né? Do sistema operacional que tem o sistema de escalonamento de processo usando o processador. Ok? Outros problemas, ó. Lockout. Quase um lockdown aí, ó. Vários processos aguardando um evento.
reduzindo o desempenho. Ou seja, quando você tem um recurso, por exemplo, que vários processos dependem e esse recurso está travado, está em uso, né? Alguém está usando esse troço. E aí você fica com um monte de gente parado, esperando o bendito voltar a funcionar para você poder seguir no seu fluxo de execução. Esse aí é o conceito de lockout. O próximo conceito é o conceito de deadlock. O que é o conceito de deadlock? Deadlock significa o seguinte: é uma situação de impasse. É a pior situação possível que seu software ou seu sistema operacional pode se encontrar. Porque você chega num ciclo de dependência que não é quebrado. Você imagina o seguinte: você tem dois processos, processo A e processo B. O processo A, para ele continuar executando, ele depende de um recurso que está com o processo B. Só que o processo B, para continuar executando, ele precisa de um recurso que está com o processo A. E aí, o que aconteceu? É um ciclo de dependência. O processo A nunca vai conseguir terminar de executar para liberar o recurso para o B. Por que ele nunca vai conseguir terminar de executar? Porque ele está esperando quem? O recurso de B. Só que B nunca vai conseguir liberar o recurso para o A, porque ele depende de um recurso que está com A, ele está travado lá. Então, meu amigo, o deadlock é o travamento, né? Ou seja, quando você chega numa situação que não tem é, nenhuma negociação, digamos assim, a ser feita. É o travamento total. Ok? Para esse problema, a gente tem sistemas operacionais e até mesmo linguagem de programação que fazem o quê? Deixa um robozinho verificando se existe algum ciclo de deadlock ou algum potencial ciclo de deadlock. Se porventura eles identificarem que existe, eles sinalizam e aí você consegue fazer o reparo em tempo de projeto, né? Starvation. Starvation é o seguinte, inanição, né? É fome, né? Ou seja, é, 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 é o famoso morto de fome, né? O que acontece? É, é o exemplo que eu dei da questão de escalonamento por prioridade. O processo tem uma prioridade tão baixa que ele nunca tem acesso ao processador. E aí ele morre por inanição. Assim, morre não, né? Mas ele vive em constante necessidade que nunca vai ser suprida e nunca vai ser atendida, né? Ou seja, nunca, né? Mas por um tempo bastante longo, né? Por falta justamente de priorização para isso, né? Porque se a prioridade dele é zero, ninguém vai olhar para ele, né? Vão esquecer, deixa esse negócio lá. Se algum dia voltar, ótimo. Se não voltar, tá tudo bem também. É, tipos de interação, né? Sem interferência e com interferência. A competição, né? Processos independentes que apenas concorrem com outros processos pela utilização de um mesmo recurso. Né? Sincronização para a utilização de recursos é feita pelo sistema operacional, não provocando dificuldade para os programadores. Não há compartilhamento de dados, portanto, a execução é efetivamente determinística. Cooperação, né? O processo afeta ou é afetado pela execução de outro processo em prol da realização de uma atividade, né? Isso aí é coisa que o programador define. Para que ocorra a competição, a cooperação entre os processos, é necessário que exista alguma forma de troca de mensagens, né? Seja por compartilhamento de memória ou troca de mensagens mesmo, usando um recurso de mensageria.
Então, um exemplo aí de troca de mensagens, né? Duas chamadas de sistemas básicas, send e receive, né? O, o, o o envio e a recepção, né? A comunicação pode ser direta, processo a processo, ou indireta, usando caixa postal, né? Chave de bandeja, por aí vai. E a comunicação dos processos através de troca de mensagens. O compartilhamento de memória é um recurso para você poder fazer com que outros processos usem concorrentemente aquele recurso, né? É um recurso que, de repente, é considerado grande, né? É, abundante, digamos assim, e, e aí você pode, de repente, fazer uso desse recurso. Imagina o seguinte cenário, né? Você, você tem um quadro branco na sala, onde as pessoas todas estão vendo aquele quadro branco. E aí, à medida que cada um vai lá, escreve, rabisca, vai desenhando a solução é, é, para algum problema, as pessoas podem, né, ir discutindo sobre o assunto, né? Ou seja, vai discutindo, vamos levantando os problemas, vamos é, 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 cooperar, né, de alguma forma. E aí você precisa de uma ferramenta de comunicação entre essas turmas. E muitas das vezes esse, esse recurso é justamente o compartilhamento de memória. Você tem uma área de memória, não necessariamente sua, pode até ser sua, que você disponibiliza para que o outro possa fazer uso daquilo, né? E aí, pessoal, até aqui tudo bem? Sim, não, talvez? Beleza, show. Vamos seguir. O nosso tempo tá como aqui? Só para me organizar. Daqui a pouco ele vai apitar de novo. É, tem não sei se vocês já tiveram experiência de usar quadro Kanban para tarefas, principalmente o pessoal de desenvolvimento gosta de usar isso, né? O quadro Kanban, o que é o quadro Kanban? O quadro é um quadro onde você tem todas as atividades em post-its, né? Ou seja, tem vários post-its aí, cada post-it é uma atividade. E você tem os fluxos, né? É, executando, né? Ou seja, concluído, não iniciado e por aí vai, mas é para controle de tarefa mesmo, né? Ou seja, para você conseguir é, 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 gerir as tarefas de um processo, por exemplo. É, esse quadro Kanban é um bom exemplo de compartilhamento de memória, porque você tem justamente esse cenário de produção e consumo, né? O cara que tem a tarefa, ou de repente sabe o que precisa ser feito de tarefa, o cara vai lá no quadro e bota um post-it. Fala, olha, eu preciso que seja executado isso, apareceu um bug no sistema, tem que ser corrigido, tem uma funcionalidade nova que precisa ser implementada. Então o cara vai lá e bota o post-it lá. E alguém vai no quadro Kanban, o desenvolvedor, né, o testador, alguém da equipe de desenvolvimento, pega aquele post-it e atribui a ele mesmo e executa a tarefa que é referente àquele post-it. Esse é um quadro típico de compartilhamento de memória. Então é mais ou menos isso que às vezes existe entre os processos, né? Você tem uma área comum onde os processos vão escrevendo as informações para um ajudar o outro.
E aqui um algoritmozinho de produtor e consumidor. Cara, eu vou... Não, vou tentar seguir, velho. Então, esse esse esquema do problema do produtor e consumidor, esse algoritmo, por exemplo, implementa o que a gente chama de espera ocupada, né? O busy wait, que significa o seguinte, olha, a espera ocupada é o seguinte, eu estou esperando para poder fazer uso de alguma coisa, né? Eu tenho um cara que produz num buffer e eu tenho um cara que consome o que é produzido. Se porventura não tiver nada na lista de produtos, né? Ou seja, se o produtor não produziu nada, eu fico esperando o produtor produzir alguma coisa para aí sim eu poder consumir, tá? Basicamente essa é a ideia do produtor consumidor. E aqui, ó, tem um conceito de espera ocupada. Tá vendo esse while aqui, ó? While n igual a zero. O que esse programa está fazendo? Ele está checando se a lista está vazia toda hora. Então ele entra na lista, tá vazia? Tá. Então eu espero. Tá vazia? Tá. Então eu espero. Tá vazia? Tá, espero. Por que é espera ocupada? Porque você gasta recurso esperando. Você fica toda hora checando. Você está gastando recurso. Toda hora que você checar, você está gastando algum recurso, né? Por isso o conceito de espera ocupada. Abordagens, eu vou tentar passar um pouco mais rápido, tá, pessoal? Porque a gente já está 8h30, né? Aí a gente podia andar um pouquinho mais rápido aí, são 76 slides, eu estou no 20, né? Então, mais umas 4h30 a gente termina essa aula. Qual o conceito de semáforo? Pessoal, imagina o seguinte cenário. Você pensa no semáforo tradicional. Como é que o semáforo tradicional funciona? Você tem duas pistas, né, com carros, que estão concorrendo um recurso compartilhado. Qual é o recurso compartilhado? O cruzamento, né? Porque tantos os carros da pista 1 querem passar pelo cruzamento para seguir o fluxo, quanto os carros da pista 2, por exemplo, também precisam passar pelo cruzamento para seguir o fluxo, ok? Então, a área compartilhada entre esses dois grupos de carros é justamente o cruzamento. O que o pessoal faz? Coloca um equipamento chamado semáforo, que é um sinalzinho luminoso para fazer o quê? Para controlar o quê? O acesso ao recurso compartilhado, né? Então, ele está ali justamente para controlar o acesso a esse recurso. E como que ele se dá, né? Como que ele de fato como ele de fato acontece? Quando ele abre o sinal para uma pista, ele automaticamente faz o quê? Fecha para as demais. Para que isso? Porque se ele abrir para as duas pistas simultaneamente, o que vai acontecer? A galera vai bater todo mundo de frente, vai ser um caos. Então, o semáforo tem esse funcionamento. Quando você sinaliza, quando você libera para um, automaticamente você fecha para outro. Em termos de programação, o conceito acaba sendo o mesmo, né? O conceito é o mesmo. Eu tenho uma variável de controle de semáforo, né? S, por exemplo, né? Então, aqui eu faço a verificação do semáforo e aqui eu mudo o valor dele. Então, se porventura o meu semáforo for menor que zero, eu bloqueio o processo e insiro na fila, ou seja, vai para a fila, ok? Então, uma vez que ele está na fila, ele está lá esperando junto com os demais, né? Na hora que o semáforo for diferente, né, for menor ou igual a zero, ele pode retirar um processo da fila e colocar em execução. Então, eu tenho um exemplo de um produtor consumidor usando justamente usando o semáforo. Pessoal, nosso tempo aqui está. Deixa eu ver se. Vou terminar a parte de semáforo. Desvantagens, né?
é, a variável de controle do semáforo, ela tem que ter um acesso muito protegido. Se ela porventura for violada, você vai ter um mau funcionamento do próprio semáforo, né? Se vocês quiserem uma analogia, lembrem dos filmes, né? Os filmes aí de ação que o cara entra, hackeia o semáforo e muda para os carros baterem uns nos outros, enfim, para o ladrão conseguir fugir, esse tipo de coisa, né? Então, se for violada, você compromete aí o sistema, né? É, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer uma pausazinha aí de 10 minutos, que é para eu fazer a troca de sala e, e a gente já volta aí para finalizar a nossa aula, ok? Vou sair porque o nosso tempo aqui